Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 8 de abril, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com vocês inscritos no canal. Eu sempre procuro trazer uma palavra com relação ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também combater, de uma certa forma, os ensinamentos e doutrinas de determinadas instituições religiosas no que se refere ao ensino, à prática de ensino deles, uma vez que eles se dizem cristãos, né? E algumas práticas desse dito cristianismo deles não têm base bíblica. Então, todas as vezes, eu sempre trago uma palavra e também eu, de certa forma, exponho aquilo que eles fazem de errado. E quando eu falo exponho o que eles fazem de errado, eu não estou me referindo a pecado. Estou me referindo a doutrina, a ensinamentos. Pecado, não adianta você buscar perfeição no homem, porque não existe. Não existe perfeição no homem. Perfeito só foi um, Cristo Jesus. Nós somos lavados e remidos, mas ainda continuamos nesse campo terrestre aqui. Então vamos errar, vamos falhar, vamos pecar, né? Mas todos os dias a graça e misericórdia dele se renovam sobre a nossa vida. Então, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de ensino. E o que eu tenho visto nos últimos dias, ou nesse último mês, né? Principalmente depois que o governo federal, o governo estadual, ele proibiu a aglomeração de pessoas e as igrejas foram fechadas. E talvez, vendo essa situação das pessoas desesperadas, e ali os ditos cristãos desesperados porque fecharam a igreja, e eu vejo algumas celebridades gravando vídeo, brigando com as autoridades públicas por conta do fechamento, e ela indagando, ou essas pessoas indagando onde elas vão buscar a Deus, ou onde elas vão buscar ouvir uma palavra. Então as pessoas elas foram ensinadas a estarem sujeitas a homens. Elas estão acostumadas a receberem alimento de instituições. Elas não foram levadas ou ensinadas a dependerem então somente da palavra de Deus. Porque dentro dessas igrejas ou dentro dessas instituições, eles trabalham com propósitos, eles trabalham com campanhas, eles trabalham com a chamada fé prática ou a fé inteligente, e uma fé inteligente que não tem profundidade nisso daqui, na palavra. Então eles ensinam determinadas coisas para que as pessoas tenham fé, ou para que as pessoas manifestem a fé, mas manifestar uma fé que não é bíblica, mas senão porque elas fazem ou elas cumprem com aquilo que elas são orientadas a fazerem, seja devolvendo o dízimo, seja dando oferta, seja participando de um propósito, de campanha, daquelas campanhas de dias da semana, seja campanhas de libertação, seja campanhas no modo geral. Mas vamos nos apegar aqui à questão da os cultos de libertação. Então quer dizer que agora, com as igrejas fechadas, não existe culto de libertação. Então a pessoa vai ficar encapetada, essa é a palavra, vai ficar encapetada enquanto as igrejas estiverem fechadas. As pessoas não vão ser libertas do diabo, as pessoas vão ficar encapetadas. Por quê? Porque o ensino deles diz o seguinte: culto de libertação, terças e sextas, ou sextas ou terças, ou como acontece em determinadas igrejas, os cultos de libertação agora não estão acontecendo. Tecnicamente,
as pessoas vão ficar encapetadas até que as igrejas sejam abertas. Ou seja, doutrina de homens, ensinamento de homens. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João. Conhecereis a verdade. Que verdade? A verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, o ensinamento da palavra. E assim as pessoas vão conhecendo a Deus, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo a misericórdia de Deus, e através também do conhecimento da santidade de Deus, as pessoas vão entendendo que a vida de pecado que elas vivem precisam não mais acontecer essas práticas do pecado, através do conhecimento da palavra. Então eu conheço um Deus santo através do ensino da palavra, e eu entendo que a vida de pecado, ou a vida que eu vivo, uma vida dissoluta, de pecado, de mentira, de outras coisas que você sabe, cada um sabe o que está fazendo de errado. Então as pessoas elas vão, com o convencimento do Espírito Santo, abrindo mão dessas práticas, dessas vidas. E então elas aprendem a se relacionar com Deus com a palavra, e não com ensinos de instituições ou de igrejas, ou necessariamente elas vão ficar presas a determinados cultos. Por quê? Porque quando você vai nesses cultos de libertação, por isso a necessidade das pessoas, e eu vejo o desespero delas, de entenderem que Deus não está no templo, Deus está nela, habita nela e não no templo. Ela tem a necessidade de ir, porque ela está sentindo falta do embate com o diabo. Por quê? Quando ela vai ao templo e lá acontecem aquelas manifestações que certamente algumas são verdadeiras, tantas outras não, mas vamos lá, vamos imaginar que todas fossem verdadeiras. Ela vendo a manifestação do diabo ali, elas têm aquele embate, ou seja, aquela luta corporal, assim, ela não vai bater na pessoa, mas ela tem aquele embate de queimar, de amarrar, de pôr de joelhos e de humilhar ali o diabo. Então ela, tecnicamente, entende que a fé dela está sendo avivada, está sendo despertada. Por quê? Porque ela está lutando fisicamente com o diabo. Porque ela foi no culto de libertação e justamente para ter esse embate com o diabo. Então as pessoas estão sentindo falta disso. Elas sentem falta disso porque isso vai diretamente naquilo que se refere à vaidade dela, de achar que ela é uma pessoa de fé, que ela tem mais fé do que as outras, porque ela vai juntamente com a multidão e ali coloca o diabo de joelho, faz o diabo dançar, rebolar, pular, rodopiar. O diabo de repente começa a falar a verdade, né? Porque ele é perguntado ou induzido às perguntas e responder de acordo com que os seus entrevistadores querem. Então eu vou causando esse medo em alguns, em outros eu vou causando esta vaidade de achar que a minha fé é maior do que o outro, porque eu faço o que eles pedem, porque eu dou o que eles pedem, porque eu pratico as campanhas, porque eu dou os votos, porque eu sou dizimista. O diabo se sujeita a mim justamente porque eu faço essas coisas. Ou seja, isso não é uma fé inteligente, porque a definição de fé lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, para ver que a minha fé é verdadeira, eu não preciso ver o diabo se ajoelhar para mim. Eu creio e pronto. Porque pode ser que não tenha manifestação. Então, se não tem manifestação, eu tenho mais dificuldade em ver que a minha fé é ativa. Não, a definição de fé não é essa. A definição da fé é totalmente o oposto. Eu não vejo, mas eu creio que aquilo vai acontecer e que aquilo é possível. Mas porque esses pseudos pastores, bispos, eles trabalham com a direção de uma pessoa que
não tem conhecimento bíblico, que vive ou que traduz a Bíblia ao seu bel prazer, ao seu interesse, que interpreta de acordo com o seu interesse, porque eu, Leandro, posso pegar a palavra e naquilo onde a Bíblia fala que é pecado, eu posso de uma certa forma mais suave aliviar o peso do pecado, ou eu posso fazer com que aquilo não seja pecado, de acordo com a interpretação ou de acordo com o que eu quero fazer com aquela palavra. Então eles distorcem, eles fazem aquilo que eles querem. Então eles não ensinam a pessoa a ter um relacionamento com Deus. Eles ensinam as pessoas a terem um relacionamento com a instituição. E aí quando acontece, ou quando, na verdade é a primeira vez que isso acontece na proporção que está acontecendo, a situação que nós estamos vivendo de coronavírus ou dessa praga, as pessoas estão desesperadas, porque elas não têm a igreja, elas não têm um embate diário com o diabo, ela não sabe se relacionar com Deus, porque ela foi ensinada a manifestar a fé inteligente, que é a fé burra, na palavra dos homens, não na palavra de Deus. Como eu falei, eles pegam a palavra e distorcem ao bel prazer deles. Eles levam a palavra de acordo com aquilo que eles querem. Então, se é para arrecadar, se é para ter ofertas e dinheiro, eu vou pregar de uma forma mais agressiva e vou aqui colocar o diabo de joelho, vou fazer o diabo pular, vou queimar o diabo para ele gritar, as pessoas vão ver a minha fé de super pastor, super homem, então as pessoas vão cumprir com as suas obrigações, com seus votos, com seus sacrifícios. E aí você que está fazendo isso, tecnicamente a sua fé é grande. E na verdade é uma fé burra. É uma fé burra, burra mesmo. Porque nós não precisamos disso. E aí lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evôdia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, não importa a situação, alegrem-se no Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Regozijai-vos no Senhor, e repito, regozijai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa equidade, ou seja o seu julgamento, seja justo, seja humilde em entender que nem todos são iguais, que alguns podem ter uma fé mais aflorada, outras menos, mas diante de Deus todos são iguais. Não é o que eles dizem. Não é o que esses pseudos pastores ensinam. Eles dizem que se você não fizer, você não tem fé, você é fraco. E exemplifica diante das pessoas que estão fazendo. E aí é onde eles pegam aqueles testemunhos para poder forçar a pessoa a tirar o seu. E a pessoa acha que porque ela está fazendo e cumprindo com os votos, que ela tem mais fé do que as pessoas que não fazem. Então, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Ou seja, nós somos convidados, no momento que nós estamos vivendo, a colocarmos diante de Deus as nossas preocupações. Porque, preocupações e não desespero. Podemos ter medo porque somos humanos. E nós sentirmos medo não quer dizer que nós sejamos fracos. Somos humanos, temos os nossos medos, mas perto está o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, quando nós produzimos coisas boas, quando nós procuramos produzir coisas boas, o nosso pensamento para nós pensarmos coisas boas, precisamos estar perto de Deus. Não tem como pensar coisa boa estando distante de Deus. Então, para nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos estar perto de Deus, para que essa paz que excede todo o entendimento, ela esteja em nós, sobre nós, independente do que estejamos passando. Eu não preciso necessariamente não ter problema para ter paz. A paz aqui, ela independe do que eu estou vivendo e passando. Ou seja, eu fui acometido desse vírus, do Covid-19, do coronavírus. Eu fui acometido dessa doença, desse vírus. Mesmo com esse vírus, eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Porque a minha fé não está no que eu faço, não está no que eu devolvo, não está naquilo que eu dou, no dinheiro, ou no voto, ou na campanha que eu fiz. Mas eu tenho paz por aquilo que Jesus fez na cruz e Ele prometeu que estaria conosco. A paz aqui é Ele quem dá. Não é eu que produzo, Ele me dá a paz quando eu me sujeito em obediência à palavra dEle. Quando eu creio, ou seja, a minha fé, ela existe, e não existe porque eu vejo o diabo se manifestando. Ela existe porque eu creio que Jesus morreu na cruz por mim pelos meus pecados. Então a minha fé não é despertada por eu ver o diabo. A minha fé é despertada pelo que eu conheço do caráter de Deus aqui. E o que a gente vê nessas instituições é totalmente o oposto. A fé das pessoas é despertada no que elas veem e no que elas fazem, não no que Deus fez, não no que o Senhor Jesus realizou na cruz. E ainda, aqui, da paz que excede todo entendimento, é justamente viver a paz em meio ao caos, em meio às perdas. Essa é a paz que excede o entendimento. Não é só quando nada de ruim está acontecendo. E lá em João 14, 27, Jesus diz o seguinte: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ou seja, existe a paz que vem da parte de Deus, do alto, e existe a paz que o mundo dá. A paz que vem de Deus é uma paz que nós não conseguiremos explicar a ninguém que não conheça de fato e de verdade a Deus. Só quem conhece de fato e de verdade a Deus, o Deus da Bíblia, dos Evangelhos, é que vai mensurar ou conseguir entender a paz que nós estamos vivendo mesmo em meio ao caos. Por quê? O cristão ou o pseudo-cristão destas instituições, eles não ficam em paz porque agora eles não estão fazendo nada. Porque eles não estão indo ao templo. Tem sido dias difíceis para essas pessoas, porque elas acham que Deus está no templo onde ela congrega, naquilo que ela faz. E essas pessoas têm sentido realmente um verdadeiro vazio. E acredito que até medo. Mas não é essa paz que o Senhor Jesus nos prometeu. E não é essa paz que o apóstolo Paulo está falando. Podemos sim viver a paz em meio ao caos, em meio às perdas, em meio à falta de coisas, porque sabemos que o Senhor ao nosso lado está, porque Ele prometeu, porque a minha fé me faz enxergar aquilo que não existe. Então, eu não preciso ver manifestação de diabo para saber da minha fé. Eu creio que Deus está comigo, que Ele vai me guardar. E Ele não me guardando e acontecendo comigo perdas ou situações que me fogem do meu controle, Ele vai estar comigo para me ajudar na caminhada. Então,
Mais uma vez aqui, essa era a palavra que eu queria deixar com os colegas aí do canal. E peço que você que assistiu o vídeo, faça um comentário, deixe alguma sugestão lá para a gente gravar, tá bom? Me ajuda nesse trabalho e que Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima.